Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um jogo aqui rápido de perguntas e respostas que me mandaram aqui no Instagram, perfeito? Se você não me segue lá para você mandar a próxima pergunta dos próximos vídeos, é @GabrielRRocha, certo? Então vai estar aqui no link da descrição também, segue a gente lá. Se você gostou também, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que agora a gente começou a produção de conteúdo aqui de verdade. Mas vamos lá. Primeira pergunta, me perguntaram aqui. Gabriel, você vai ir para o carnaval? Essa é uma pergunta muito importante. Para quem não me conhece, eu sou cristão e eu acredito que você não deveria ir no carnaval. Eu vejo que é muito triste o nosso país, como o Brasil, um país tão lindo, a gente ser conhecido pelo carnaval. Porque basicamente o carnaval é uma festa, é como se fosse uma festa que fosse contra todos os princípios cristãos que existem. Então é uma festa, basicamente a festa da promiscuidade. Então se você sai na rua num bloquinho de carnaval, você vai ver diversas pessoas quase peladas na rua. É a festa que tem mais índice de transmissão de doença sexualmente transmissível, certo? Então pessoas basicamente saem transando e tirando todo tipo de pudor e saem transando com qualquer um. É a festa da bebedice. Então é o momento onde as pessoas basicamente querem fugir das suas próprias vidas e elas pegam esses 4 ou 5 dias de carnaval para isso. Então é o momento de se embriagar desde as 5 horas da manhã até às 10 da noite. Então é o momento de fuga da vida ruim que elas têm. Quarto, é uma festa que a gente vê muita vanglória de movimentos progressistas, de movimentos que de fato vão contra todas as causas cristãs. Então você vê muito do movimento feminista pelas ruas, muito dos movimentos que se apropriam das minorias no Brasil para defender causas políticas. Então, verdadeiramente, eu acredito que você não deveria ir no carnaval. Se a gente pega, por exemplo, o carnaval na Sapucaí, né, que é o mais famoso. Se você perceber, o carnaval da Sapucaí, ela é basicamente um crime a céu aberto. Então, hoje a Sapucaí, ela é quase 100% financiada pelos bicheiros no Rio de Janeiro. Então, é simplesmente a festa do crime organizado, onde que tá lá os artistas globais, vários famosos do Brasil, pagando para essas pessoas e como se fosse tudo bem, certo? Então uma pessoa de bem não deveria, não só ir no carnaval, não deveria ir na Sapucaí, porque basicamente está sendo conivente com os crimes que estão acontecendo lá e com as pessoas que estão por trás daquilo ali. É também um local onde que a gente vê bilhões de verbas públicas sendo destinadas para esse falso lazer das pessoas, certo? Então, lazer não é você fugir da vida que você tem, lazer não é você buscar ficar bêbado para se embriagar e sair de perto das suas próprias tristezas. Então, com certeza eu não iria no carnaval, pelo contrário, vou ficar com a minha namorada, com a família, num lugar legal, que dê para descansar, que dê para trabalhar e pensar um pouco. Eu acredito que é o que você deveria fazer também se você está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Segunda pergunta. Gabriel, você nasceu na igreja? Muito legal isso. Pelo contrário. Acabei de falar, mas eu já fui muito no carnaval. Eu já fui em bloquinho de rua, eu já saí, eu já fui pra balada, já me embriaguei, eu já fiz quase tudo isso daí que eu acabei de falar. E por ter feito isso, eu me coloco como autoridade para falar desse assunto. Então, hoje eu olho para trás assim, sinto vergonha. Vejo que é um momento assim que eu tinha que ter passado na minha vida. Hoje eu olho para trás e vejo que não tinha o que eu fazer, eu não cresci num lar cristão, não existia nenhuma pessoa da minha família que era cristã, basicamente só os cristãos de BGE, né, fala que acredita em Deus, mas não vive uma vida de fato, não tem Jesus como centro, não lê a Bíblia como manual da vida. Então, primeiro ponto, se você se diz cristão e você nunca leu a Bíblia, você é burro, porque tipo assim, tem um livro que, então, beleza, acredita em Jesus, mas beleza, ele deixou um livro, mas você não lê? Então, eu era assim, então tipo assim, eu era burro. Então, eu também já fui para carnaval, já fui para bloquinho, já fiquei bebendo 5, 6 horas da manhã, eu era lá de Belo Horizonte, e quando eu conheci a verdade, minha vida mudou. Então, eu conheci a verdade mais ou menos há 2 anos atrás, quando foi meu processo de conversão, de uma forma bem inusitada. Depois eu posso gravar um vídeo falando sobre o meu processo de conversão, meu testemunho, seria legal. Mas quando eu conheci a verdade, muitas coisas que eram banais na minha vida, muitas coisas que eu normalizava, eu não consigo mais normalizar, e uma das coisas é isso, perfeito? Terceiro tópico, crente pode beber? Legal. Meu irmão, tem um versículo que eu não sei exato, mas dizem que tudo é permitido, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, certo? Então eu vejo que, primeiro, a Bíblia ela não demoniza, né? Ela não coloca como um pecado a bebida, mas sim a embriaguez. Sim, perder o controle do seu próprio corpo, sim, se deixar levar por aquela bebida ali e ter aquilo ali como fuga. Mas, então eu acredito que sim, crente pode beber, essa é a resposta, certo?
Só que eu tenho um certo cuidado, isso é muito importante. Eu não bebo, tipo, muito raramente, eu tomo uma taça de vinho muito raramente, só que eu tomo alguns certos tipos de cuidado. Então eu vejo que, tipo assim, nós não podemos ficar na liminar do pecado. Então, tipo assim, beleza, eu posso beber, mas não posso me embriagar, então eu vou tomar 3 taças de vinho. Aí eu vou ficar meio assim, mas eu não estou embriagado. Não acredito que tem que ser assim, certo? Primeiro que, tipo assim, quando você tem uma conversão genuína, certos desejos vão saindo de você naturalmente. Você vai mudando ele naturalmente, você vai perdendo a vontade. Por exemplo, hoje eu não tenho mais vontade nenhuma, certo? Segunda coisa, eu acredito muito no bom testemunho. Então eu vejo que o cristão, que o crente, dependente da denominação, ele tem que passar um bom testemunho para aqueles que não são. Então, por exemplo, vocês nunca irão me ver bebendo em público, perto de pessoas que não são crentes, perto de pessoas que não têm a mesma religião que a minha, porque essas pessoas podem olhar para mim e elas não podem ter o mesmo autocontrole que eu tenho. Então, por exemplo, pode ter um alcoólatra que está tentando parar de beber, está se convertendo, e aí ele vê o bebendo e fala assim, se o Gabriel está bebendo, eu também posso. Só que ele não tem o autocontrole que ele tem. Ele vai lá e bebe 2 tacinhas, não consegue beber, bebe 3 garrafas. Entende? Então, esse cuidado com essas pessoas é muito importante também. Uma outra pergunta. Difícil contratar pessoas com os meus princípios. Você contrata só cristãos? Legal. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que é uma aceleradora comercial, que a gente faz estruturação de processos comerciais dentro de outras empresas. A gente estabelece 3 tipos de processo, que é primeiro, estrutura de cultura, processos e canais de aquisição. Então a gente vem desde construção de cultura, gestão de pessoas, rotinas comerciais, processo seletivo, até processo, CRM, dados de controle e também canais de aquisição para que sua empresa venda mais, certo? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai ter um link aqui da descrição para você poder fazer uma aplicação, você vai fazer uma reunião com o nosso time aqui para entender um pouco do cenário do seu negócio, criar um motor de vendas aí dentro da sua operação. Mas isso é muito importante. A nossa cultura, ela é o reflexo do dono. Então, sim, a missão da minha empresa hoje é profissionalizar o comercial de pequenas e médias empresas no Brasil, a fim de gerar mais empregos e mudar a mentalidade do brasileiro através da palavra de Jesus Cristo. Então, está na nossa missão, está nos nossos valores a questão cristã. Então, sim, eu tomo cuidado com as pessoas que eu vou trazer. Gabriel, você só traz crente ali? Não, certo? Por quê? Porque eu também quero que a minha empresa seja um ambiente evangelístico. Quero que uma pessoa possa vir até o meu negócio e ela conhecer a palavra e se converter através da nossa empresa. Só que eu tomo muito cuidado. Então, por exemplo, talvez eu poderia estar até maior do que eu estou por contratar pessoas que... Porque, por exemplo, se tiver um vendedor que ele seja excelente, só que ele não cumpra nenhum... Ele, tipo assim, seja um cara que toda sexta-feira ele quer sair para se embriagar. Seja um cara que ele não tem os valores que nós temos. Eu prefiro não ter esse cara, mesmo que ele venda muito, certo? Então, tipo assim, é mais difícil sim você filtrar essas pessoas. Só que você acha, meu irmão. Uma boa dica, faz oração que Deus vai conectar as pessoas certas na sua empresa. Uma outra pergunta. Não consigo mais tolerar a minha família e alguns meus amigos depois que me converti. Vamos lá. É muito natural que depois de uma conversão genuína, você comece a se incomodar com coisas que não te incomodavam, sua família e dos seus amigos. É natural que quando você tem uma mudança de identidade, você vai querer mudar os seus ambientes, e eu acho isso super válido. Então, você vai ter que mudar, assim, os seus ciclos de amigos, você vai ter que mudar, assim, as pessoas que você anda. Por quê? Porque dessa forma, o seu processo de maturidade vai ser muito mais acelerado. Isso eu digo tanto na jornada cristã, mas também no seu trabalho. Vai ser muito difícil você prosperar se você estiver andando com pessoas ali que tá querendo passar o carnaval, encher a cara e não pensa em trabalho, e vê o trabalho como uma obrigação, etc. Então, o poder do ambiente é muito forte, certo? Então, recomendo sim que você mude as suas amizades, certo? Só que existem 2 coisas. Existem as pessoas da sua família que não vai ter como você parar de lidar com elas, que é da sua família. E existem amigos também que você ama de paixão e que também você não quer sair de perto dessas pessoas. E aí eu vejo que você tem um limiar muito prático, que é o seguinte. Primeiro, o seu comportamento talvez seja a Bíblia mais próxima que alguém vai ler. Então, você mudando e transformando o seu comportamento por si só, já acaba gerando um testemunho vivo para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas também possam passar por esse processo de mudança. Um ponto que eu vejo que às vezes é um erro muito grande, que eu já cometi, é julgar. Então, essa é aquela pessoa chata. Então, eu acredito que você tem que ser um nice guy, você tem que ser uma pessoa legal, certo? A pessoa não pode ver, o crente é o cara chato. Não. Se você estiver num lugar desse, se comporta, dá risada, troca ideia, entende? E basicamente você tem que se posicionar, é claro. Você nunca pode se deixar levar pelo ambiente, mas também você não pode ser essa pessoa chata.
porque isso também pode gerar uma rejeição das pessoas que estão ao redor. Acho que o julgamento ali nunca é um caminho, perfeito? Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso. Você vai perceber que durante algumas jornadas da minha vida, você vai perceber que às vezes você acha que sabe das coisas, mas na maioria das vezes você não sabe de nada e talvez daqui 2 anos você vai olhar para trás e esse comportamento que você tem hoje, você vai dar até risada, entende? Então é isso. Pra gente encerrar, uma pergunta que é bem difícil de responder, que é como passar pelo silêncio de Deus, que mandaram aqui. Essa pergunta é muito difícil. Eu vejo que o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui, que o Deus cristão, que o Senhor Jesus, é um Deus de relacionamento. Então, o serviço não substitui o relacionamento. Você pode estar servindo na sua igreja local, você pode estar pregando, você pode estar evangelizando, você pode estar expulsando demônios, você pode estar batizando, mas isso não substitui o relacionamento. E Deus quer com a gente um relacionamento. Deus não quer um servo apenas, porque Ele não precisaria da gente. Basicamente dá o privilégio que a gente também participe da obra dele. E sabendo isso, se você me fez uma pergunta como essa, estou colocando aqui que você já tem um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. E o silêncio de Deus, se eu pudesse dar o maior conselho que para mim clareou a minha cabeça, é primeiro, você nunca pode ver Deus como um meio, certo? Deus é o fim. Então tem muitas pessoas hoje que vê Deus como uma forma de prosperar nos negócios, de comprar o carro que queria, de ter um casamento próspero, de ter um relacionamento legal. E enquanto Deus for esse meio para você, qualquer tipo de silêncio dele, qualquer tipo de coisa que não acontecer, você vai ficar revoltado, certo? Deus tem que ser o fim. Ou seja, o fim da sua vida, o centro da sua vida é Deus. Então, basicamente, você tem que olhar para Deus como o soberano sobre todas as coisas. Como que Deus, por si só, já é suficiente. Então, Deus não precisa te entregar nada. Ele, por si só, já é suficiente. Tudo veio dele, tudo é para ele. Certo? E aí, você tem que começar a reconhecer a soberania de Deus. Porque o silêncio de Deus é soberania de Deus. Deus faz tudo que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer e que a vontade dele seja feita. Então, basicamente, você tem que se acostumar a sua alma para que você não se importe muito com você. Como assim? Acho que a principal virada de chave na cabeça do cristão é quando ele começa a perceber que o centro da vida dele não é ele. Então, se alguém me xinga, eu não vou ficar tão bravo. Por quê? Porque o centro da minha vida não sou eu. Certo? A mesma coisa, você tem um amigo, aí vem uma pessoa ali e xingou o seu amigo. Só que ela não te xingou, você pode até ficar indignado, mas não te xingou. Quando você começa a ter essa percepção que você não é a coisa mais importante para si próprio, sim o Senhor Jesus, as coisas começam a te incomodar menos. E, basicamente, esse tipo de silêncio é um tratamento. Então, Deus está te tratando em alguma coisa, pegue isso como uma coisa boa, porque Deus só poda aqueles que dão fruto, para que neles dão mais fruto. Perfeito? Então é isso. Que Deus te abençoe, tamo junto. Siga a gente lá no Instagram, também acompanha o nosso vídeo, não esquece de dar o like aqui. Se você gostou desse vídeo, manda para alguém aí que você curte, para que a gente continue falando um pouco do Senhor Jesus, continue falando um pouco sobre negócios e como a gente pode ser uma pessoa melhor todos os dias e construir virtudes. Tamo junto, até a próxima.